Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais uma edição do nosso Giro de Notícias, a primeira dessa terça-feira, para a gente atualizar aqui todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama. A gente vai falar sobre Pedro Raul, né, que já é reforço do Vasco, mas ainda falta ser anunciado oficialmente. Você vai entender o que está faltando, né, para Pedro Raul ser oficialmente anunciado como jogador do Vasco. Vamos colocar aqui também o Tite elogiando bastante o Pedro Raul, inclusive comparando o Pedro Raul com o Fred, ex-atacante do Fluminense. Vamos falar também do interesse do Vasco no atacante do Internacional, o Davi. Vamos falar também sobre Vina, né? Jogador que está aí na mira do Vasco para a próxima temporada, negociações acontecendo. Enfim, dá aquela atualizada em tudo do noticiário do Vasco da Gama. Tamo junto, então? Depois da vinheta a gente começa. Antes eu conto com você, deixando aquele like que é muito importante e também se inscrevendo aqui no canal se você não for inscrito. A vinheta vai rodar e eu já tô voltando. Então bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo e começo falando da Betwinner. Hoje tem Copa do Mundo, tem semifinal, tem Argentina e Croácia e você pode fazer aquela fezinha lá no site da Betwinner. Se você utilizar o nosso código promocional, o código MACHÃO, o seu primeiro depósito vai dobrar lá na Betwinner, que é um site que tem as melhores cotações, paga certinho e paga rápido. Para saber mais sobre a Betwinner, você pode ver aqui no comentário fixado que tem um link, você clica, vai ser direcionado, faz lá o seu cadastro, utiliza o nosso código promocional, que o seu primeiro depósito vai dobrar você utilizando o código MACHÃO. Então, para fazer aquela fezinha em Argentina e Croácia, é Betwinner, o link está aqui no comentário fixado. Bom, ontem foi um dia bastante movimentado no Vasco, né? Tivemos a apresentação oficial do treinador Maurício Barbieri, que concedeu entrevista coletiva, conversou bastante ali com os jornalistas, né? Falou sobre o seu plano de jogo, as suas expectativas para a temporada de 2023. Enfim, um dia proveitoso, a gente pode dizer, né? O primeiro dia de trabalho do Vasco, representação ali de alguns jogadores, mas muita coisa ainda tem que acontecer. O Vasco tem que contratar muita gente ainda nesse mercado de transferências. Tem que montar um time, né? O Vasco ainda não tem um time montado para o início de temporada. Então, a gente deve ter muitas novidades ainda nos próximos dias, nas próximas semanas, inclusive em relação aos anúncios oficiais, né? A gente está aí na expectativa para o Vasco anunciar oficialmente o Júnior Urso, que é um jogador que já está fechado com o Vasco, mas o anúncio ainda não aconteceu. O próprio Pedro Raul, que a gente vai falar daqui a pouquinho nesse vídeo. Tem a situação também do Patrick de Luca, né? Jogador que ainda pertence ao Bahia, porque ainda tem contrato com o Bahia, mas o contrato está se encerrando e vai vir de graça para o Vasco, né? Jogador que também já está acertado. Então tem a expectativa desses anúncios para os próximos dias. Bom, a gente começa esse vídeo aqui falando do atacante Davi, do Internacional, atacante que tem 27 anos e atua como ponta esquerda. A informação do jornalista Joel Silva é que o Vasco fez uma sondagem pelo atacante Davi do Internacional, mas até o momento o Vasco ainda não formalizou uma proposta. O Inter tem o desejo de emprestar o jogador, se eu não me engano ele tem contrato com o Internacional até 2025, 24 ou 25, enfim, ele tem um contrato ainda longo, né, com o Internacional. Bom, o Vasco ainda não formalizou essa proposta, mas o Inter tem o desejo de emprestar o jogador. Segundo informações aqui da página Arena Cruz Maltina, o atacante Davi, que é capixaba, também é vascaíno de infância, né? E tem ali o sonho de atuar pelo Vasco da Gama. E a boa relação entre o empresário do jogador, o André Core, que inclusive está negociando o Vina com o Vasco, ele tem uma boa relação com o Paulo Brax, né? E isso pode acabar facilitando o negócio. Como eu disse, o jogador tem 27 anos, atua como ponta esquerda e já jogou no Vitória, no Cruzeiro, no Fortaleza e no Internacional. Inclusive foi o Paulo Brax que levou o jogador lá para o Internacional. Na época o Inter pagou cerca de 10 milhões de reais para tirar o jogador do Fortaleza. Então é um jogador que agrada, né, ao Paulo Brax e pode pintar no Vasco aí nessa próxima temporada. O Inter tem a intenção de emprestar o jogador. A gente muda de assunto agora aqui para falar de Pedro Raul, né? Pedro Raul que falta bem pouco para ser anunciado de forma oficial como reforço do Vasco. As informações que a gente tem é que o atacante de 26 anos aguarda apenas a troca de documentos entre Vasco e Caxias-do-Sul para assinar de forma oficial o seu contrato com o Vasco. O departamento jurídico do Vasco está tratando desses
últimos ajustes, né, antes de realizar o anúncio oficial. O Vasco vai pagar 2 milhões de dólares, cerca de 10 milhões e meio de reais, de forma parcelada, né, ao Caxias Reysol, e o contrato do Pedro Raul com o Vasco será de 3 anos. 3 anos de contrato do Pedro Raul com o Vasco da Gama. Contratação que já está praticamente formalizada, né, restando apenas as trocas de documentos aí para oficialmente Pedro Raul ser anunciado como jogador do Vasco. Pedro Raul que foi elogiado por Tite, isso mesmo, o ex-técnico da seleção brasileira, elogiou o atacante do Vasco e comparou o jogador até com o Fred, ex-atacante Fred, né, que fez carreira aí no Fluminense, no Atlético, no Lyon, no Cruzeiro. Vou colocar um vídeo aqui do Tite elogiando bastante o Pedro Raul. Confira só. Eu vou pegar até um exemplo do Campeonato Brasileiro. Pedro Raul fazia isso no Goiás. Tá bem também. E fez 12 gols no Goiás, cara, que é difícil, decidiu porque não tem imposição técnica que tem essas grandes equipes. Então fica aqui o reconhecimento do cara que está fazendo gol doidado. Sim. Ele aqui contra o São Paulo do Morumbi, ele jogou muito. Ele é um bom jogador. Trabalho, cara, o Pedro Raul. A outra chance que o Goiás teve foi meter uma bola alta, ele foi escorou para o homem que veio de frente, para uma finalização, talvez uma das outras poucas oportunidades que o Goiás teve. Então, um jogador que tem essa característica, Fred, é o Fred atualizado. E aí, Pedro Raul parece ter sido realmente uma boa aquisição, né? Se ele conseguir realmente fazer o que o Fred já fez no futebol brasileiro, terá sido aí uma grande aquisição do Vasco da Gama. Bom, a gente fala agora aqui do Vina, né? O meia Vina, que pertence ao Ceará, que ainda está no Ceará, mas o Ceará acabou sendo rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro e vai ser muito difícil, né, o Ceará conseguir manter o Vina para essa próxima temporada de 2023. O jogador tem um dos maiores salários lá da equipe cearense, né, cerca ali de 600 mil reais por mês, e o Ceará agora jogando na segunda divisão fica praticamente inviável, né, de pagar o salário do jogador. Por isso, o André Core, que a gente já disse aqui no vídeo, que tem uma boa relação com o Paulo Brax, ofereceu o Vina ao Vasco da Gama, e foi um nome que agradou. O nome do Vina agradou e ele pode sim pintar como reforço do Vasco para a temporada de 2023. Inclusive, informações aqui do canal Atenção Vascaínos é que as conversas estão acontecendo, né? Não se sabe se o Vasco vai ter que, ou o clube, né, que for contratar o Vina, se vai ter que pagar alguma compensação financeira ao Ceará, ou se o Ceará quer se livrar desse problema do salário, né? E vai facilitar a saída do jogador. Mas o Vina foi um nome que agradou e as negociações estão abertas, né? Vasco e os representantes aí do jogador estão em conversas e o Vina pode sim pintar no Vasco na temporada de 2023. Como eu já disse em outros vídeos, cara, eu acho o Vina um baita jogador e acho que seria muito importante, né, numa Série A de 2023, um jogador que está acostumado a jogar a primeira divisão. Apesar do rebaixamento do Ceará, ele fez uma boa temporada, é um jogador que a torcida do Ceará gosta muito, mas que, por conta do seu alto salário, né, não tem como o Ceará manter o jogador lá numa Série B de Campeonato Brasileiro. Quem sabe o Vasco não consegue até um empréstimo, alguma coisa assim. Enfim, eu acho que o Vina seria uma boa para a próxima temporada, mas quero a sua opinião aqui nos comentários. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like que é muito importante. Se inscreva aqui no canal. Saudações vascaínas. Até a próxima. Fui!